Bom, vamos dar aqui as boas-vindas ao Sérgio Nonato, nosso Serginho, e também ao Miguel Correia, já foi deputado aqui em Minas Gerais, deputado federal, também está acompanhando aqui, vai falar com a gente também. Vamos tratar de questões importantes envolvendo o Cruzeiro Esporte Clube, perguntas que são feitas pelo torcedor. Seja bem-vindo, viu, Serginho? Miguel também, seja bem-vindo, prazer recebê-los aqui no 98 Futebol Clube. Eu que agradeço, né? Estar aqui novamente, muito obrigado. E esclarecer muitas coisas, né, Júlio? Que nós precisamos esclarecer. É isso aí, nós estamos com moral. O Serginho botou aqui um paletó, botou. Na vida 98 tem que ser assim, né? Isso é moral, nós estamos com moral. É muita responsabilidade falar nesse É claro. E responder pelo Cruzeiro também. Robertão, Adroaldo e principalmente o nosso querido Milton. Meu Deus, Milton. E também são torcedores do Cruzeiro, e todo mundo sabe disso aqui no 98 Futebol Clube. A gente não esconde o time para o qual torce. O padrinho também. Padrinho também. O padre é um incógnita, né? Não, eu sabe se é atleticano, palmeirense, flamenguista. Eu sou atleticano e apreciador do bom futebol. Só isso. Então eu sou muito atleticano. Adroaldo, você comenta. Vamos lá, Serginho. Porque o Serginho pode perguntar tudo, qualquer coisa é o que o torcedor quer saber. Serginho, a torcida tem muita dúvida em relação ao seu cargo, ao que o Serginho de fato faz no Cruzeiro, porque depois dessa matéria que foi publicada no Fantástico, falou-se muito a respeito do valor salarial que você recebe, e enfim, o que o Serginho faz para receber um salário que para muitos é muito alto, enfim, e como é que essa questão, porque para muita gente o termo que é usado é caiu de paraquedas no Cruzeiro. Eu queria que você falasse a respeito disso e explicasse isso pro torcedor. É muito importante você falar isso, cair de paraquedas no Cruzeiro. Então eu vou explicar minha trajetória no Cruzeiro Esporte Clube. Eu tô há 40 anos no Cruzeiro Esporte Clube. Inclusive a minha esposa eu conheci no Cruzeiro Esporte Clube. Meus meninos são criados dentro do Cruzeiro Esporte Clube. Tô 40 anos, joguei futebol de salão no Cruzeiro Esporte Clube e ganhei tudo que você imaginar no futsal. Era bom? Né? Era. Pergunta ao Adroaldo, que o Adroaldo vai explicar. Mas você não era do nível do Adroaldo, né? Mas não ganhou do Galo da Pax de Minas. Naquela época eu já tava fora, tava jogando fora. Aqui não. Ele disputou muito campeonato, mas ganhei vários títulos em cima do seu time. Tá bom. Mas tá bom, isso é bom, é rivalidade. Então, eu tenho uma história dentro do Cruzeiro. Eu comecei no Cruzeiro agora como diretor de comunicação. Só que pelo meu relacionamento, eu fui trazendo negócios, reestruturando o Cruzeiro. O presidente Wagner Pires Sá me deu o cargo de diretor-geral do Cruzeiro. Mas o meu negócio é trazer bons negócios para o Cruzeiro e colocar dinheiro dentro do Cruzeiro. Colocar dinheiro. Eu e minha equipe do comercial, né? A gente tem que saber que eles são... Os patrocínios do Cruzeiro hoje, que são 15, é o clube que tem mais patrocínios no Brasil. O segundo tem 11, que é o Corinthians. O Atlético tem 10, Igor. E tá bem também, o Vasco também tem 10, Nós né? estamos levando o René, inclusive, pro Galo. Não, o René, vocês não tiram o René nunca de lá, do Cruzeiro, que o René, além de cruzeirense, é um excepcional cara e um profissional ao extremo. René, eu falo com ele, René, a gente conversa até 1h da manhã, ao telefone, WhatsApp, tudo. É um cara extremamente trabalhador e que nós demos muito certo, e nessa caminhada é um cara que a gente não abre mão dele. Ô Serginho, só uma dúvida, porque, por exemplo, o nome do seu cargo é diretor-geral, mas no organograma sugere-se que o diretor-geral seja, por exemplo, presidente, vice, diretor-geral e os demais. Só pra gente entender no organograma, como é que seria isso? A gente, no Cruzeiro, nós temos o estatuto que o presidente pode criar cargos e pode instituir cargos. Então ele fez isso criando o diretor-geral, né? E eliminou todos os superintendentes. Agora ele acabou com as vice-presidências também. Só tem as vice-presidências eleitas. Todos. Não, sim, não quanto à criação do cargo. A pergunta talvez eu tenha me expressado mal. Mas a pergunta é a seguinte: no organograma, vamos supor, tem o diretor de futebol, o diretor de competições, diretor de marketing, enfim. O seu status diretor-geral, ele te coloca acima no organograma? Das diretorias. Acima das diretorias. Então. As diretorias estão abaixo seria da gente. o presidente, o vice e o seu cargo. Presidente, os vices, né? Mostrando uma coisa, o diretor-geral não tem nada a ver com futebol, tá? O futebol é tocado, o diretor-geral fica na sede, na parte administrativa, né? Eu fico à sede e nós não temos nada a ver com futebol. Quem cuida do futebol é o Itaíri e o presidente. O Itaíri e o presidente, certo. Cuidando do futebol. Marcelo de Jean, né? Marcone Barbosa. Mas que estão à frente, na linha de frente. Estão na linha de os frente. dois, né? Os dois. Mas independentemente disso, passa evidentemente pela diretoria geral ou pela diretoria como um todo, Serginho, algumas situações. O Cruzeiro aumentou a dívida aí
Desde que eu era menino, a dívida do Atlético sempre foi muito maior do que a do Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro tem um patrimônio líquido que é inferior ao que o Cruzeiro deve. Já o Atlético, por mais que tenha uma dívida maior, tem um patrimônio maior também, consegue suprir essa dívida. A questão é, como chegou essa dívida a esse valor? Como os conselheiros do Cruzeiro permitiram que chegassem a esse valor, aprovando contas? E principalmente, por que e com uma dívida desse tamanho, vocês iam pra TV, pro rádio, pra onde fosse, e batiam no peito e falavam: Dedé não tem preço, se chegar a 10 milhões de euros num jogador de 30 anos, ninguém vende. O fulano de tal, Murilo, eu não vou vender por 10 milhões de euros, chegou proposta aqui, não vou vender. Agora vendeu por 2 milhões e meio. Como que vocês pensaram em gerenciar essa questão do aumento da dívida, segurando o jogador, sendo que o negócio do futebol é vender jogador, formar jogador, comprar jogador semi-pronto, barato, vender jogador caro? Como é que vocês deixaram chegar nessa situação e principalmente como os conselheiros do Cruzeiro permitiram que essa situação chegasse nesse ponto? Primeiramente, eu tenho que te falar o seguinte, a gestão herdou uma dívida muito grande, esses encargos financeiros são altos. Se você pega uma dívida de 400 milhões e coloca 1%, você tem 4 milhões ao mês e vai dar 48 milhões ao final do ano. Então isso aí já vai aumentar a dívida extraordinariamente. Isso aí é um erro. Tem o jogador que se tiver proposta por ele tem que ser vendido, sim. Isso aí foi um erro, não, mas como eu falei, eles cuidam do futebol, não sou eu que cuido do futebol, né? E outra coisa, o nosso conselho é um conselho, ele é muito atuante, mas muito atuante. Mas tá rachado, Serginho? O conselho do Cruzeiro hoje é um conselho rachado, porque o que a gente ouve e o que a gente escuta é que a gente recebe ligação de um conselheiro, de outro, a gente vê, parece que é uma coxa de retalhos, parece que uma turma quer uma coisa, outra turma quer outra, tem uns que até são acusados de serem omissos, tem isso? O Cruzeiro os conselheiros do Cruzeiro não são omissos, os conselheiros do Cruzeiro são atuantes. Existem dois grupos, oposição e a situação. É isso que existe no Cruzeiro. E é muito, e é bacana, tem que ter mesmo. É democrático você ter uma oposição, só que não precisa atuar tanto contra o Cruzeiro. Os problemas do Cruzeiro sempre foram resolvidos dentro de casa. Os problemas do Cruzeiro agora foram jogados aí, e isso atrapalha mesmo. Nem o empréstimo, gente, vai sair. Porque não vão emprestar o dinheiro para o Cruzeiro agora. Agora, o Conselho do Cruzeiro é atuante, sim. A gente viu essa dívida crescer, mas como a gente fala, por causa dos encargos, vai crescer mesmo. Naturalmente vai crescer 50 milhões ao ano. Se nós não pagarmos e não tivermos alguma solução para pagar. Mas de onde viria essa solução, Sérgio? O que o Cruzeiro tem hoje, assim... Porque tá chegando um ponto... não é só pro Cruzeiro não, tá? A solução tem que ser para todos os clubes do Brasil. Não, com certeza. Se depender de futebol e do dinheiro da Globo, os clubes todos vão quebrar. E no Cruzeiro nós não vamos deixar. Nós estamos trabalhando há um ano e meio para o Cruzeiro ser autossustentável. A semana que vem, falar para vocês que o Cruzeiro já anuncia mais 5 patrocinadores. Na próxima semana? Na próxima semana, no mais tardar na outra semana. 5 patrocinadores. Eu vou ligar para Droaldo, falar, Droaldo, tá já primeira tá, mão, tá na mão. Primeira mão, lá no Cruzeiro a gente não dá esse privilégio pra ninguém não, né, Igor? Não tem esse privilégio não, é todo mundo junto mesmo. Mas então... Quem viu primeiro? E nós tem muito mais pra vir. Muitos lançamentos nossos, que nós estamos trabalhando isso, nós estamos fazendo a reestruturação financeira, trouxe até o Miguel, que depois vocês vão conversar com ele, porque... Vou marcar que ele vai explicar tudo pra vocês da nossa reestruturação financeira e novos parceiros e novos negócios com o Cruzeiro. Você falou que vem 5 patrocínios, se não na próxima semana, na seguinte. Na seguinte, no máximo. Certamente ainda em negociação você não vai falar. Claro. Mas em termos de valores, o que isso pode representar para a receita do Cruzeiro? Esses 5 novos parceiros pro clube. Essa pergunta eu vou até pedir o Miguel para responder. Por favor, Miguel, fica à vontade. Ele está comigo à frente. E na negociação, devido tanta turbulência ele está até mais à frente agora do que eu. Claro. Primeiro, boa tarde a todos, amigos. Cumprimentar o Adroaldo, meu colega de universidade. Ele fazia dança lá, ele rebolava lá pra ganhar uns 10%. Ele dançava, Não ia atrás das bolsas. Ele segue rebolando aqui também, mas hoje eu rebolando pra... Não, ele trazer foi os melhores amigo. Depois que o Serginho falou de bola, eu lembrei que você jogava mal mesmo. Isso era mal, que isso, tá doido? Trairagem. Nós tivemos o campeonato de Society lá e sempre foi um grande amigo meu na universidade. Mas o torcedor quer saber, Miguel, quanto é que vai pingar pro Cruzeiro
Eu queria primeiro apresentar que eu acho que isso é um pouco complexo explicar tão rápido, mas o trabalho que nós fazemos no Cruzeiro, a convite do Serginho, tem aproximadamente uns 11 meses já. E além de ser agora um trabalho voluntário para o Cruzeiro, porque eu acho que se eu topasse receber qualquer tipo de salário, abriria ainda mais críticas ao Cruzeiro e expõe o Cruzeiro e me expõe também, eu não quero isso. A empresa que eu atuo e que tem grandes acionistas como representante, eu cito aqui o BMG, tem compromisso com fazer com que haja segurança institucional dos contratos, que seja correto para a imagem dela. Então essa é uma preocupação muito grande que quando aconteceu, você acaba perdendo essa credibilidade, né? Agora, o importante dos próximos passos é que nós estamos diversificando a possibilidade de fazer captação financeira. Vou dar um exemplo. Você tem uma empresa, ela tem 10 milhões de clientes e você tem apenas 3, 4, 5 produtos para ela. Então, essa é a realidade do futebol, não é? Verdade. Então, nós vamos apresentar aqui, eu vou falar só alguns rapidamente. Nós vamos trabalhar uma plataforma de energia limpa, nós vamos trabalhar com plataformas de mobilidade, nós vamos trabalhar com uma plataforma gigantesca de games. Que bom saber. Nós vamos anunciar rapidamente, eu até falei com o Rodrigo quando eu estava vindo para cá, e a semana que vem eu tô aqui com ele conversando pra gente fazer essa apresentação. Nós vamos lançar o Cards, que é o álbum do centenário do Cruzeiro. Tem 9 meses que nós estamos desenvolvendo esse Cards e a torcida vai adorar, viu, gente? É muito legal. É o clube que tem mais patrocínios. Eu posso afirmar aqui que com os contratos que a gente já tem estabelecidos, que as empresas atuam, porque o modelo explicar o modelo é muito interessante. O patrocínio sempre foi assim, coloca o dinheiro e acabou. E coloca a marca na camisa ou coloca a marca... Não é o que eu defendo. Entendi. Né? O modelo que a gente defende não é a camisa que vai ser diferente pro patrocinador, é os negócios que ele tem desejo. Então, melhor do que patrocinar o Cruzeiro é patrocinar a torcida do Cruzeiro. Então nós vamos converter boa parte desse, para ser sincero, dividido em partes iguais, para a torcida ganhar em prêmios, em benefícios. E em experiência. E ela por aí entende que o patrocinador está valorizando ela e ela valoriza o clube que ela já valoriza. Então, a gente pode anunciar, nós vamos levar cruzeirenses para a Argentina em voo fretado, em voos com um acompanhante. E mais do que isso, ele vai ganhar um cartão com R$3.000 que ele pode gastar lá em hotel, porque o patrocinador coloca isso. Que isso? Com o dinheiro da Argentina que não vale nada, o cara nem volta pro Brasil mais não. Ele aposenta lá com 3 mil, velho. Com todo respeito, eu acho que essas ações são válidas, mas assim, eu falando como torcedor do Atlético, imaginando se fosse uma situação no meu clube. Primeiro, o torcedor hoje não se sente representado pelo conselho. O conselho hoje não é representante da torcida do Cruzeiro, pelo que a gente acompanha e pelo que a gente vê. Segundo, cara, na boa, o torcedor não quer saber se ele vai viajar pra Argentina ou não. O cara quer saber se vai resolver o problema em campo e o problema financeiro, cara. Eu acho assim, as coisas têm que acontecer, mas tem que acontecer quando a questão tiver resolvida. Mas essa ação é pra resolver o problema financeiro, né, Igor? Você acha que o Cruzeiro tem que parar só porque ele tá sendo criticado, que tá nas mídias? O Cruzeiro não para, não. Nós não paramos, não. Eu vou te perguntar exatamente sobre isso. Muita gente pedindo o afastamento da diretoria. Qual a sua postura em relação a isso e por que não esse afastamento? Para se defender, a gente já viu tantas pessoas que foram acusadas até na política, já fui acusado e tal, vou sair para me defender. Por que não esse afastamento, que seja temporário, momentâneo? Vamos dar um exemplo aqui do vôlei, rapidamente, que o técnico do Lavarini, que era do Minas agora, foi pra Itália. Quando o técnico italiano vê que o time tá perdendo, ele tira o levantador titular, coloca ele no banco, o levantador titular fica lá um 7, meio 7, analisa a partida e depois volta. O que acontece é o seguinte, hoje nós voltamos à Idade Média. Eles estão querendo queimar as pessoas em praça pública, como estão fazendo. Você é julgado e crucificado antes de se defender. Principalmente pelas redes sociais. Tem um processo legal. É muito rápida, né? As coisas têm que acontecer pelo processo legal. Então tem que acontecer pelo processo legal. Existe até uma ação, acho que na 22ª, para tirar o Itair de conselheiros e pedindo sócios, a exclusão dele da vice-diretoria de futebol. Exclusão dele, né? Tá marcado também, o presidente do conselho marcou pro dia 5 de agosto não marcou ainda, tá? O afastamento. Só que o presidente do conselho, ele montou uma sindicância dentro do Cruzeiro. E o presidente do Cruzeiro também, que é uma assessoria,
para auditar tudo isso. E quem tiver errado tem que ser punido. O Cruzeiro não vai passar a mão na cabeça Não pode de ser ninguém, simplesmente não. acusar e o acusado sair porque alguém acusou. Exatamente. Aí é que eu queria fazer a pergunta. Diante de tudo que surgiu, ó, desde a matéria do Fantástico, denúncia, Agora, fazer cobrança... uma pergunta para vocês. Vocês veem crime em alguma matéria dessa do Fantástico? Pois é, o que eu ia perguntar, aí eu vou jogar pra você. Não, eu já te perguntei. Pois é, mas aí eu quero saber o seguinte, mas a gente não conhece a realidade do clube, a gente não vive o dia a dia do clube. E tem uma diferença, Serginho, Então, tem o ilegal e tem o imoral. Existe o irregular, o ilegal, Pois o imoral. Por exemplo, uma coisa que o torcedor pergunta muito, que o torcedor não acha justo, pode não ser ilegal, mas pra torcida é imoral, por exemplo, no caso aí, diretor então, de área administrativa receber premiação por conquista de título. O que você acha disso? Isso tá no meu contrato. Você tá falando de mim? Não, tava no meu contrato, né? Aí eu vou falar pra vocês o seguinte: uma agência de publicidade, quando leva uma publicidade aqui pra rádio, quanto que ela ganha? Pelo que é praxe. Ela pode cobrar até 20%. Até 20%. Mas isso é negociado caso a caso, isso vem mudando com o tempo. Tem agência que abre mão, às vezes, dessa porcentagem para receber de outra forma. Mas isso é legalizado, assim pelo mercado. Claro que você pode questionar várias condutas. De 15 a 20? Sim, pode ser até menos. Ela levar 80, 100 mil, sem agência, sem nada. Ele pode ganhar aí 1%, 2% disso? Você acha legal? Você acha bacana? Eu acho que eu quero conversar. Caso a agência queira negociar com o seu diretor que ele possa ter uma bonificação não, mas por acontece performance. O seguinte, eu não recebi nada. O presidente, quando eu cheguei ao clube, eu cheguei como diretor de comunicação. Sim. Né? Aí, eu por ter facilidade de captação e levar dinheiro, eu falei, não, você tem que ficar aqui, você tem que ser diretor de... Me deu diretor geral e aumentou o meu salário. E no contrato, eu tinha publicidade, eu abri mão de toda a publicidade que eu levava, continuo trabalhando ainda mais, vamos colocar o Cruzeiro autossustentável, se Deus quiser, até o final da gestão do VAR. Só uma coisa que o Serginho falou, e eu acho que é importante para as pessoas entenderem isso. Você entrou no exemplo, mas não concluiu. Se esses contratos que o Serginho, liderando a sua equipe, trouxe para o Cruzeiro, que geram mais de 100 milhões, se fosse pela mão de uma agência, 20 milhões ficariam com a agência justamente. É isso, mas Miguel... E isso não ficou. Quer dizer, ele, na verdade, representou 15 milhões, no mínimo, de economia ao Cruzeiro. Sim, eu acho interessante o exemplo, mas isso é uma relação comercial. Estamos falando de empresas que levam seus patrocínios para veículos de comunicação através de uma agência de publicidade. Isso é uma praxe no mercado. Aí eu não saberia dizer como é que é no futebol. Isso aí é o seguinte, isso é senso comum. Certo. Isso todo mundo, por exemplo, se a pessoa faz uma venda, ela tem o percentual dela ali, que não aconteceu. Nós temos hoje que sanear o Cruzeiro. Se tiver alguém errado tem que ser punido. Eu tenho minha vida limpa, graças ao bom Deus. Tá, eu comecei a fazer a pergunta da matéria do Fantástico para chegar no seguinte ponto. Depois de tudo que surgiu e a cada dia o torcedor se incomoda muito com isso, sai uma notícia, publica que um parceiro quer receber, que um jogador entrou na justiça. A diretoria, você que faz parte da diretoria, entende que tá tudo equivocado, que todas as matérias que saíram, que as cobranças são fora de tempo, em função da matéria ou em função de outras denúncias, e que o negociado não foi esse? Ou você faz uma meia-culpa e acha que também houve erro por parte da diretoria em algum momento? Erros, e os erros estão sendo corrigidos internamente, e tem que ser corrigidos mesmo, né? Serginho, saiu agora uma notícia da gestão anterior, do Dr. Gilvan, sim, que ele também deu como garantia. E agora, eles estão cobrando da gente porque o Vitinho foi vendido, né? Tem essa empresa e também o Cristiano para responder essa questão do Vitinho, né? Para o Cruzeiro justificar essa questão. O Cristiano não tem nada a ver com o Vitinho. Porque agora, o Cristiano deu como garantia e depois foi refeito. Tinha dupla interpretação, mas se houve erro, esse erro já foi corrigido. A gente tem que sempre falar isso. Você tem 300 mil para pagar. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pro Williams de salário por mês e não tem 130 mil para mandar um jogador. O time da base fazer excursão.
Não, mas isso foi em 2017. Tem que perguntar pro Gilvan Pintalar. Até o Flávio Pena falou no dia daquela entrevista lá com o Itaíri e o Wagner que tem muito mais coisa de outra gestão que não apareceu ainda. Cara, mas nós temos que resolver isso internamente. Quem jogou isso na mídia? Se você acha, Igor, e pessoal da Porque, mídia... na verdade, Serginho, é um Cruzeiro só. Porque o que incomoda muito é aquela questão. Aí vem o Wagner e fala, não, mas isso foi na questão de Gilvan. Aí o Gilvan vem, não, mas isso foi na gestão de não sei o quê. Mas a dívida não é do Gilvan, dívida não é do... A dívida é do Cruzeiro Esporte Clube. E outra, o Gilvan ganhou 3 títulos, cara. Foi um presidente que ganhou 3 títulos. Isso ninguém contesta. Isso é caro também. Eu sei, mas você não acha que, de certa forma, esses títulos estão saindo mais caro do que a encomenda? Tipo, porque o que chega pra gente, o que a gente tem pra passar pra torcida, pros ouvintes, é que chegou uma situação que parece que essa dívida vai ser impagável e a tendência de que ela aumente mais e mais e mais a cada dia. Se não cuidar, não criar receitas e não for pagando, ela se torna impagável mesmo. Mas a diretoria não está de braços cruzados. Nós estamos trabalhando sim e tem que pagar, porque a dívida é do Cruzeiro, tem que pagar. Agora os encargos financeiros são muito altos. Se o empréstimo tivesse saído, a gente saía desses encargos financeiros. Serginho e Miguel pediram para ficar com a gente até 1h20. Eu quero saber se vocês responderiam mais 2 perguntas, porque o Guilherme também, o nosso querido Milton, ainda não pôde fazer a pergunta dele. O Robertão quer fazer uma e mais uma dele, pode ser? Uma pergunta então é o seguinte, há pouco o Miguel falou que achou justo da parte dele não cobrar salário para o clube. E Serginho falou que a sua remuneração, por exemplo, seria em contratos, etc e tal, seria o equivalente ao que uma agência recebe. Okay. Não é equivalente não. É bem menor do que uma agência recebe. Bem menor do que uma agência. Mas bem menor mesmo. Significa 15 milhões de economia ao clube. Tudo bem, 15 milhões de economia ao clube. Se fosse uma agência. Se fosse uma agência. O Adroaldo falou agora há pouco do legal, do moral, do correto, etc. Quanto a essa situação de conselheiro recebendo salário para atuar no clube, como que se consegue um conselho com isonomia para poder... que o conselho tem a função de fiscalizar, de representar os interesses do clube também. Como se consegue um conselho que tem essa isonomia para fiscalizar, sendo que tem conselheiro, que tinha conselheiro até pouquíssimo tempo, que era remunerado pelo clube? Eu não conheço clube que não tem conselheiro remunerado. Eu não conheço clube. Você quer melhor do que você ter confiança no seu conselho, no seu conselheiro e colocar ele para atuar dentro do clube? Mas não abre um precedente, Serginho? Mas não abre um precedente para falar assim, olha, esse do ponto de vista, né, moral, legal, enfim, mas legal e ilegal não é. Mas do ponto de vista moral, assim esse cara recebe. Com o Felício, com o Gilvan, com o Zezé, sim, todos mas hoje os tempos são outros, Sérgio. Tem conselheiro que trabalha aí, por favor? Tem que presta serviço, né? Prestador de serviço, né? É o mesmo caso, é contrato. Então, mas só para completar a opinião do Serginho, tem que entender que tem tudo dentro de uma contabilidade. Então, as coisas acontecem com nota fiscal, passando por contas. Então, ela não vai ser auditada e fiscalizada só pelo conselheiro, não. Ela vai ser auditada e fiscalizada sempre. Porque isso é o balanço do clube. Mas por que, Miguel, então que os conselheiros reclamaram que, por exemplo, essas notas, essas coisas que deveriam ser auditadas não chegaram na mão do conselho, Serginho? Isso foi o conselho fiscal, né? Sim, o que saiu. Reclamou lá atrás. Alguns documentos chegaram, outros não chegaram. Foi um processo mal feito também. Não foi um processo. Mas na sua visão, você tem ciência, por exemplo, que a atual diretoria cometeu alguns erros? Claro, claro que cometemos, como todos cometem. Então, o ser humano, ele é passivo de cometer erros. A gente pediu mais uma perguntinha só pro nosso querido Milton fechar aqui. Bom, a questão é a seguinte, o Cruzeiro está sendo investigado, aí tem a MP, a Polícia Civil, tudo vai ser esclarecido e caso esteja tudo certinho, será arquivado isso aí, tudo bem. Ok. Agora, uma coisa que preocupa o torcedor é o time do Cruzeiro. Porque a mesma forma que o time tem, como o Cruzeiro tem dívidas, né, para pagá-las, nós temos aí 3 campeonatos importantes, que é o Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores, que são campeonatos hoje que têm um bom valor de premiação, que fatalmente ajudaria o time também nas suas dívidas, né? Então o torcedor fica preocupado o seguinte, tanto o time que estava mal, antes disso tudo acontecer, o time já tinha tido uma queda e o extracampo que, né, está acontecendo. Então, a preocupação é o seguinte, como fica o futebol do Cruzeiro com tudo isso que está acontecendo e se isso afeta de alguma forma o rendimento dos atletas, como eles estão cientes disso. Eu sei que não é muito a sua área, mas tá tudo junto ali. A sua percepção disso também. Exatamente. E é
o torcedor está muito preocupado, e principalmente com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que está na zona de rebaixamento. Primeiro, né, o apoio incondicional a todas as investigações tem que ser feitas mesmo. Nós temos que parabenizar aqui, nós temos a melhor Polícia Civil do Brasil. Tem que investigar mesmo. Isso é bom, porque fortalece as pessoas que saírem dessa lá na frente. E se tiver algum culpado, Guilherme, que seja punido. 1, 2, 3, 4, quem for. O Cruzeiro não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Tem que ser punido mesmo, tá? Mas agora, a respeito do extracampo, né? O Mano é muito experiente. Melhor treinador do Brasil. Ele não vai deixar levar isso pra lá, não. O time, você falou bem, já tava mal antes. Mal não, né? Porque tava bem na Libertadores. E deu uma caída, né? Depois daquele... Do Emelec pra cá. Depois da uma derrota queda técnica. para o Emelec, né, gente? Agora, vocês podem saber, tá? A sindicância está lá dentro, tem que ser investigado. Deixa a gente trabalhar. A oposição é democrática. Tem gente muito boa na oposição, gente muito boa do lado de cá. O Conselho do Cruzeiro é um conselho que ele é efetivo, que ele fiscaliza e que ele tá lá. A porta da sala do nosso presidente fica aberta. Os conselheiros conversam com ele diariamente, né? Isso é muito importante. Agora tem que ser investigado mesmo e, se Deus quiser, lá na frente, a gente vai sair muito forte dessa batalha. Ô Serginho e Miguel, uma pena que o tempo foi tão curto, mas o importante é que vocês tenham vindo aqui. E os microfones da 98, especialmente aqui no 98 Futebol Clube, vai ser um prazer muito grande receber aqui o presidente, o Dr. Wagner Pires, e também o Itair. Tem as portas abertas aqui na 98, vocês sabem disso. Muito obrigado. Gilbert, nós que agradecemos, né? Agradecemos, é um prazer estar aqui. Qualquer coisa também, qualquer pergunta, todos vocês têm meu telefone, pode me ligar que nós estamos à disposição de vocês. E tá? eu queria agradecer também e falar que tô torcendo pra isso afetar bastante. Vai te Olha isso, velho. É isso, velho. Rápido intervalo, a gente já volta. Segura aí. É um nojo, a maleta também.